Olá e bem-vindos a esta exploração mais a fundo. Hoje vamos mesmo mergulhar nos bastidores do Linux. Exato. Vamos falar do kernel e dos módulos. Isso, usando como guia um excerto de Kernel e Módulos Linux, Fundamentos e Configuração. Queremos desmistificar um bocadinho estes componentes, que são vitais, e perceber como é que a coisa funciona. Boa. É fundamental perceber isto. Bem, vamos começar pelo centro de tudo. O kernel, o que é exatamente? Podes pensar nele como o maestro da orquestra do computador. Gosto dessa analogia. É a peça central do sistema operativo, então, que controla o hardware todo? Sim, tudo. Memória, som, vídeo, discos, redes, pronto, tudo. Aliás, é um erro que se vê muito, não é? Confundir uma distribuição tipo Ubuntu ou Fedora com o sistema operativo. Pois é, o kernel Linux é que é o verdadeiro núcleo comum a todas elas. Faz sentido. E essa função de ponte entre o hardware e o software é mesmo crucial. Para um dispositivo qualquer funcionar. Imagina uma placa de som antiga, uma Sound Blaster. Aham. Não basta ligá-la. O kernel tem que ter o suporte lá dentro e bem configurado. Configurado como? Falamos de coisas como a linha de interrupção, o IRQ, Ah, sim. o sinal que o hardware usa para chamar a atenção, os endereços de I/O para comunicar e o DMA para acesso rápido à memória. Ah, ok. Felizmente, há documentação para ajudar. O hardware How-To, por exemplo, lista muito do hardware que é suportado. E falando em kernel e as versões, aqueles números tipo 2.6.23.6, às vezes parece código secreto. Ah, sim. Mas tem a sua lógica. Basicamente, olha para o segundo número. O 6 nesse exemplo. Exato. Se for par, como 2.6, é uma versão estável. Boa para ambientes de produção, servidores. Certo. Fiabilidade. Exatamente. Se for ímpar, como seria numa versão 2.5, por exemplo, aí é desenvolvimento. Tem as últimas novidades. Mas, Mas pode ser menos testada. é isso mesmo. Permite inovar e manter a estabilidade onde é preciso. É um equilíbrio inteligente. E depois do arranque podemos espreitar o kernel? Sim, através do PROC. É um sistema de fecheios virtual fascinante. Quase como um painel de instrumentos do sistema, não? É uma boa forma de ver. Podes ver e até ajustar coisas em tempo real. Mas imagina ter um kernel com suporte para todo o hardware possível. Seria enorme, impraticável. Exatamente. Ocuparia memória desnecessária e é aqui que entram os módulos. São geniais. As peças de Lego do kernel. É isso. São carregados para a memória só quando são precisos. Uma aplicação, um dispositivo precisa, o módulo carrega. Depois, descarrega. Ah, inteligente. Poupa recursos. E muito. Encontram-se normalmente em libmodules e depois o nome da versão do kernel. libmodules 2.6.23.6, por exemplo. Exatamente. E esta abordagem modular foi chave para a adoção do Linux. Permitiu adaptar-se a tanto hardware diferente. Ah, então é por isso que às vezes temos de carregar um módulo, percebo agora. E como é que isso acontece? É automático? Pode ser. Há um sistema, o Kmod, que detecta a necessidade e trata disso. Mas também pode ser manual. E como fazemos manualmente? Olha, tens comandos como o ensmod para carregar um fecheiro .ko específico, mas geralmente usa-se mais o modprobe, Porque o modprobe? porque é mais esperto. Se o módulo que queres carregar precisar de outros, o modprobe carrega essas dependências também. Ah, prático. Sim. E também podes configurar para carregar sempre no arranque, lá no etc modules. Ok. Mas atenção, há aqui um detalhe importante. Nunca, mas nunca, se deve compilar o suporte para o sistema de fecheiros onde está a raiz do sistema, a barra, como módulo. Porquê? Porque senão o kernel arranca, precisa de ler o disco para encontrar esse módulo, mas não consegue, porque o módulo ainda não está carregado. É um ciclo vicioso. Fica bloqueado. Exato. A não ser que uses uma coisa chamada initru. Um disco RAM inicial. Isso. Que contém os módulos essenciais para arrancar e montar o sistema de fecheiros real. Percebido. Ok, vamos à prática então. Tenho um hardware novo ou um que não está a funcionar. Como adiciono o suporte, o que faço? Primeiro, investigar. O comando dmesg é teu amigo. Dmesg mostra as mensagens de arranque, certo? Sim. Procura lá referências ao dispositivo. Se não vires nada, pode ser que o suporte exista, mas como módulo, e não esteja carregado. Então vou. Dar uma espreitadela em libmodules, versão do kernel. Procura por um fecheiro, .k. Ponto K, como Netany K para uma placa de rede antiga ou Sound Blaster K para a Sound Blaster. Exatamente. Atenção que em kernels mais antigos, tipo 2.4 e antes, a extensão era .o. Mudou com o sistema de compilação. Ok, encontrei o módulo .k.
Mas o raio do dispositivo continua sem dar sinal de vida. E agora? Verifica se ele está carregado na memória. Usa o comando lsmod. LSMod. Lista os módulos carregados. Isso. Se o teu módulo não aparecer na lista, tentas carregá-lo manualmente com o mod probe. Mod probe, nome do módulo. Sim, e às vezes tens de dar parâmetros. Lembras-te da Sound Blaster. Seria algo como mod probe SB, IO igual a 0,220, IRQ igual a 5, DMA igual a 1. Temos de lhe dizer os endereços e interrupções. Exato. Se o kernel não os conseguir detectar sozinho, isto deve ativar o hardware. Se funcionar, Temos de fazer com que carregue sempre. precisamente, configurar para carregar automaticamente no arranque. Podes usar ferramentas como o modconf ou editar os ficheiros de configuração manualmente. E se der erro ao carregar com mod probe? As mensagens de erro costumam dar pistas. Pode ser um conflito de IRQ ou um endereço errado. E se depois disto tudo vires que não há mesmo suporte no kernel atual? Aí não há volta a dar, tem de se recompilar o kernel. É a solução final, sim, ativar a opção para esse hardware durante a compilação. Ok, então resumindo isto tudo, o kernel é o cérebro, gera o hardware, os módulos dão flexibilidade, carregam só o necessário, poupam memória, tornam o Linux super adaptável. E se algo não funciona, há passos lógicos. Ver mensagens com dmask, procurar módulos em libmódulos, ver se estão carregados com lsmod, carregar manualmente com o mod probe e parâmetros e depois configurar para o futuro. Ou, em último caso, recompilar. Isso mesmo, resumiste bem. Boa! E fica aqui se calhar uma questão para pensarmos um bocadinho. Com este sistema modular e este ciclo constante de versões estáveis e desenvolvimento, como é que será o processo de integrar suporte para hardware mesmo de ponta? Super recente, muitas vezes ainda experimental. Como é que isso difere do suporte a dispositivos mais antigos, já bem estabelecidos no ecossistema Linux? Boa pergunta. É um desafio constante para os developers, imagino. Sem dúvida. Fica a reflexão.